Pessoal, agora que a gente acabou de fazer a obtenção do AVCB, a gente vai partir então para a obtenção do ABITSE, tá? E para você que constrói casa e não fez a etapa do AVCB, a gente vai dar início aqui agora. Então eu queria começar com vocês mostrando como que foi esse último ABITSE que eu fiz a obtenção. Eu vou inclusive compartilhar a conversa que eu tive com o pessoal de engenharia aqui, do escritório de engenharia que me dá assessoria, tá? Então, no dia 30/8, o Thiago, meu xará, aqui dessa empresa, entrou em contato comigo, olha lá. Excelente tarde, Thiago, tudo bem? Meu nome é Thiago, faço parte da equipe da EPLAN, estou cuidando do seu processo de ABITSE. Segue o protocolo do processo número tal. Assim que houver qualquer atualização no processo, eu te informo. Obrigado, valeu. E aí ele me retornou. Thiago, haveria disponibilidade para receber a vistoria no dia 12/9, no período da manhã? Então, aqui no estado de São Paulo, tá? O bombeiro ele não agenda dia e horário. Ele vai até o prédio e faz a vistoria. Aqui na minha cidade, perdão, aqui na minha cidade a prefeitura agenda o horário da vistoria. Tem cidades em que a prefeitura não faz o agendamento, tá? É igual o bombeiro. A prefeitura você faz o pedido de ABITSE e um belo dia a prefeitura aparece lá. E tem algumas diferenças também de prefeitura para prefeitura que eu queria explicar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui em Taubaté, um único vistoriador, hoje o processo funciona assim, já foi diferente disso, tá? Um único vistoriador vem, faz a vistoria do prédio e volta para a prefeitura e o processo é administrativo dali para frente. Tem prefeituras em que as secretarias precisam visitar a obra, pode ser que seja o caso aí da sua cidade. Então tem lá a Secretaria de Mobilidade, tem a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Cadastro Fiscal. Aqui em Taubaté, no passado, já foi assim. 5 secretarias visitavam a obra quando era multifamiliar, para poder cada secretaria fazer a sua vistoria e depois lá faziam o ABITSE. Eu prefiro do jeito que é hoje, tá? A prefeitura agenda dia e horário, um único vistoriador vai, faz a vistoria e o processo depois é administrativo na prefeitura. Tem cidades também que, dependendo do projeto, o próprio engenheiro que aprovou o projeto faz a vistoria, reúne lá dados de fotos e tudo mais, e dá a entrada na prefeitura e sai lá um ABITSE com alvará provisório e a responsabilidade é do engenheiro que vistoriou. Mais adiante, a prefeitura, dentro do cronograma de vistorias, faz a visita no prédio e confirma o que o engenheiro fez no local da obra, tá? Isso é bom porque adianta o processo, mas a responsabilidade é do engenheiro que fez a vistoria e não da prefeitura. A responsabilidade da prefeitura passa a acontecer a partir do momento que ela vai lá e faz a vistoria, tá? Então ele agendou aqui comigo o dia e o período do dia que eu ia aguardar e ele me orientou, ok, vou confirmar com a prefeitura, esperar somente a confirmação. Isso aqui que ele está mostrando aqui é parte do sistema que não está disponível mais aqui para a gente visualizar. Vistoria marcada para o dia 12/9, no período da manhã, esteja no local no momento da vistoria com uma cópia do projeto aprovado. Então, e aqui ele enviou para mim o projeto aprovado juntos para a gente poder fazer a vistoria. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada no projeto aprovado e eu vou comentando com vocês o processo de vistoria. Veja que aqui em Taubaté, a gente não tem aqui a discriminação da caixa de escada e detalhes da construção. A aprovação aqui é do projeto simplificado. Tem prefeituras aí no país que pede o detalhamento, tá, do projeto arquitetônico. E aí a aprovação se dá de forma diferente. O que é importante a gente observar com relação ao projeto aprovado? É fundamental que a execução do projeto seja igualzinho que está aprovado na prefeitura. Por quê? De outra forma, no momento aqui da vistoria, a sua vistoria vai ser reprovada e você vai entrar num processo de comunique-se. E aí tem comunique-se que é simples e tem comunique-se que é gravíssimo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo essa entrada do prédio aqui, ó? Isso aqui é a porta de entrada, aqui na frente é a caixa de escada, certo? Se eu fizer uma projeção aqui, ó, de até 80 centímetros, não conta como área construída, tá? Então, eu fiz lá no prédio essa projeção, não contou como área construída e passou na vistoria do ABITSE. Maravilha. Se eu faço essa projeção aqui com 1 metro para frente, passa a ser área construída, a gente entra num processo de comunique-se, a gente tem que refazer e incluir essa área no projeto. Esse é um comunique-se simples, tranquilo da gente
resolver. A prefeitura, o que é o Comunix, né? A prefeitura comunica a gente, olha, tem lá uma não conformidade no seu projeto, tem uma execução que está irregular, não está aprovado. Então a gente tem que arrumar. Agora, o que é um Comunix grave? E aí eu vou fazer uma lógica com vocês aqui, considerando tudo que a gente já conversou aqui na escalada imobiliária. Vamos imaginar que a prefeitura vem e faz a medida aqui de recuo do prédio com relação ao terreno. E olha só, era para ter 2 metros de recuo, está com 1,80m, 1,85m. Então entra num Comunix e aí tem que fazer um ajuste. Mas aí como é que faz? O prédio já está construído e a gente fica na mão da prefeitura. Quando eu digo na mão da prefeitura, é sujeito a, por exemplo, um TAC, um termo de ajuste de conduta que chama. De repente, o projeto ele pode não receber o habite e ficar embargado, dependendo, claro, de como que tiver a infração durante a construção. Entenderam? Então, o que o engenheiro vem verificar aqui, principalmente, é a disposição das vagas, os recuos e se a obra está de acordo com o aprovado. E aí, nós vamos lembrar lá do início. Lembra que a primeira coisa que a gente faz lá é o levantamento planialtimétrico. Eu até comento lá na viabilidade detalhada, né? É o maior custo-benefício que a gente tem, porque é barato, elimina uma série de dúvidas e serve de base para o engenheiro poder desenhar. Então, esse projeto aprovado aqui, ele foi desenhado em cima daquele levantamento planialtimétrico que nós fizemos lá no começo da obra, durante a vigência da opção de compra. Lembra? Maravilha. Então nós fizemos aqui o projeto. Depois disso, durante a execução da obra, quando a gente foi fazer a locação das estacas, eu trouxe o topógrafo novamente, o topógrafo fez a locação da obra. Foi o topógrafo que posicionou o prédio dentro do terreno, de acordo com o projeto aprovado, que foi desenhado em cima do levantamento planialtimétrico do terreno real, e não o terreno de matrícula. E essa é uma outra observação que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Pessoal, é nesse momento que vai aparecer a falta de planejamento de ter usado as medidas da matrícula para poder aprovar o projeto e não as medidas reais do terreno. Porque utilizando as medidas da matrícula, isso pode levar a um erro de locação de obra. E a gente pode ter um problema gravíssimo aqui na hora da obtenção do habite. Imagina só, você conduziu a obra inteira, durante todo o processo, com capital de investidores, tudo perfeito. Chega aqui nesse momento, você não consegue o habite e entra num trâmite de solução de problema com a prefeitura que pode não ter fim. Tá? A prefeitura vai embargar a obra e aí, cara, tem que sentar lá, conversar e ver como que resolve para poder acertar problemas como esse de locação de obra. Tá? Basicamente, o engenheiro vai verificar o que está aqui no projeto. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma luz intermitente, então está lá no local, ele vai verificar as medidas das vagas, os recuos, as distâncias, se o prédio está construído conforme está aqui no projeto. E como que ele faz isso? Vai ele, mais um ajudante, eles têm uma trena de fita, e eles conferem a obra lá com a trena, fazem as conferências. Tá? Uma outra coisa também é que tem aqui uma série de condicionantes para ele poder verificar. Então ele verifica que as condicionantes no momento do habite-se, tá bom? Então essa é a parte de projeto. Ele faz essa verificação in loco e parte então para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A partir do momento que ele dá a entrada lá na prefeitura, ele vai pedir a numeração dos apartamentos e a tabela de fração ideal. Isso funciona aqui na minha cidade. Eu sei que tem cidades que não pedem a tabela de fração ideal, somente a numeração dos apartamentos. Como que eu faço a numeração dos apartamentos aqui? Nesse formato, tá? Esse é um prédio que tem um apartamento aqui na parte de baixo, são 9 apartamentos, é um terreno em declive, tá? Então eu uso o apartamento que está na parte de baixo, eu chamo de 01, a numeração é 01. Depois no primeiro pavimento, o primeiro número indica que é o primeiro pavimento e o segundo número, o número do apartamento. Então, número 11 significa que ele está do lado esquerdo, que é o número ímpar, que é do primeiro pavimento e é o primeiro apartamento. Número 12, ele está do lado par do apartamento, está no primeiro pavimento e é o apartamento de número 2. Se tivesse 4 apartamentos aí, nós teríamos o 11, 12, 13 e 14. Seguindo essa lógica,
do ímpar do lado esquerdo, par do lado direito. Tem que criar essa regrinha para poder orientar a gente nos números, tá? E aqui em cima da mesma forma, 41 e 42 significa que é o quarto pavimento, primeiro apartamento, quarto apartamento, quarto pavimento, segundo apartamento. Então essa aqui é a numeração, a gente anexa no processo lá da prefeitura, tá? E depois a tabela de fração ideal que a prefeitura pede. Então a gente pede para um engenheiro desenhar para a gente, e a gente tem aqui o número dos apartamentos, a área útil total, a área comum, a área total aqui, a fração de participação do terreno de cada um, e é lógico, né? Essa medida aqui tem que bater lá com a medida do projeto, sempre. Aí a prefeitura, a partir do momento que eles fazem o processo de vistoria, eles vão com a vistoria, então, até ter uma memória de campo que o engenheiro preenche, eles levam essa vistoria para a prefeitura, carrega no sistema eletrônico e emite, então, os pedidos, que a gente também chama de comunique-se, tá? Então ele pede a numeração do apartamento, tabela de fração ideal, e depois, estando tudo certinho, conferindo tudo lá, ele emite o habite-se para a gente. E essa aqui é a certidão do habite, tá? A Prefeitura Municipal de Taubaté, através da Secretaria de Planejamento, concede presente documento habite abaixo especificado. Tá? Aqui identificação de endereço da obra, projeto aprovado no processo eletrônico, então quando o projeto foi aprovado, o habite-se emitido pelo processo, e aqui tem a numeração de processo do habite-se, tá? O responsável pela execução da obra, a área total do terreno, a área executada, enfim, o edifício residencial regular, número de pavimentos, número de unidades, a data, e ele emite aí com assinatura eletrônica o processo de habite-se. Claro que para a gente poder emitir o habite-se, aqui em Taubaté, a prefeitura exige que a gente já tenha feito o AVCB, tá bom? Pessoal, conta para mim como que é o seu processo de habite-se aí, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, se é diferente do que a gente tem aqui em Taubaté. Eu tenho certeza que nas cidades pelo país aí acontece nos mais variados formatos, né? Então conta pra gente aqui como que é o seu processo de habite. Se você for fazer isso, descreve qual que é a cidade e o estado para a gente poder saber como que funciona aí o seu processo de habite, tá bom? Deixa aqui também embaixo as suas dúvidas. Por hoje era isso, valeu, obrigado e até a próxima aula.